Donald Trump venceu as eleições. Porquê? Porquê que Donald Trump venceu as eleições? Gustavo Gaifato irá dar-nos uma possível resposta e nós vamos reagir a ela, voltando com os reacts neste canal, que é uma coisa que muita gente já pediu. Mas antes de continuar com o vídeo propriamente dito, olá, o meu nome é Miguel Faria, tenho um mestrado em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, em Braga, e gostaria de vos pedir uma coisa. Este é o canal de Ciência Política com viés marxista. Se quiserem ajudar o canal, metam um gosto, subscrevam, comentem. Já sabem que não têm de comentar nada relacionado com o vídeo que está a ser apresentado neste momento. Podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir. Enfim, comentem toda uma série de coisas, até empreendimentos culinários que andam a tentar na cozinha, mas sem sujar, porque depois, para limpar, é complicado, está bem? Então, sem mais demoras, vamos ao react que interessa a toda a gente. É por isso que vocês estão cá, para ver este vídeo neste momento, tá bem? Bora lá então. Vamos começar? Imagina na reunião da ONU o Marçal e o Trump tirando foto. Meu Deus do céu. Donald Trump é mais uma vez presidente dos Estados Unidos. Depois de perder 4 anos atrás pro já caquético Joe Biden, Donald Trump conseguiu vencer a eleição e é um presságio, presta atenção, Só um meter um bocadinho mais presságio alto. do que vai acontecer no Brasil. Bom, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, para poder deixar claro para você que não acompanha tanto o processo eleitoral dos Estados Unidos, é importante salientar a maneira de como a eleição lá funciona, tá? Lá, a eleição presidencial não é uma eleição presidencial direta, por voto direto. Então, não é a quantia total de votos que consagra uma pessoa como vencedora do pleito, tá bom? Exatamente, ou seja, a pessoa que é eleita pode ter menos votos que a pessoa que perde. Ou seja, o Partido Democrata pode ter mais votos populares do que o Partido Republicano e mesmo assim o Partido Republicano ganhar as eleições. E o Gustavo já vai explicar porquê. O que consagra o vencedor da eleição dos Estados Unidos é o número de colégios eleitorais que cada um dos candidatos vai ter. É uma eleição indireta. Cada um dos estados, né, que vocês estão vendo aqui, no mapinha para vocês, aqui embaixo o Alasca e o Havaí, cada um desses estados tem um determinado número de delegados, tem um determinado número de colégios eleitorais e que, somados, acabam formando a base vencedora e que vai contabilizar, né? Então, para que um presidente dos Estados Unidos possa ser eleito, ele precisa conquistar, no mínimo, 270 colégios eleitorais. Até uns dias atrás. Ou seja, precisa de conquistar 270 delegados do colégio eleitoral. Ou seja, cada estado tem um número de delegados do colégio eleitoral que é proporcional à população do estado. Ou seja, quanto maior for um estado, tendencialmente maior será o número de delegados do colégio eleitoral assignado a esse estado. Para que um presidente seja vencedor, ou seja, para que um candidato a presidente seja vencedor, ele precisa de ter pelo menos 270 delegados do colégio eleitoral. E, portanto, em boa verdade, o que acontece é que isto não é um voto direto da população, isto é um voto indireto. Depois há uma coisa que é muito importante. Isto não é um sistema proporcional no sentido em que em cada estado, cada candidato fica com um número proporcional de delegados, tendo em consideração o seu voto ou a sua percentagem de voto. Não. É o vencedor de cada estado fica com a totalidade dos delegados eleitorais desse estado. É um sistema de winner takes all. O vencedor leva tudo. Até ontem, né? A eleição estava pau a pau. Simplesmente pau a pau. Muita gente com muitas dúvidas sobre qual que seria o vencedor, quem que ia ganhar, taranã, taranã. E hoje de manhã a gente recebe a notícia de que o Donald Trump foi o vencedor das eleições. E por que ele conseguiu? Coisa que eu tinha dito sempre. Eu sempre disse que o Donald Trump ia ganhar estas eleições. Há comentários numa última vídeo a dizer assim: foi que tu tinhas razão, de facto, estavas certo. Eu pensava que ia ser mais taco a taco, mas de facto o Trump venceu. Meus amigos, não é porque sou vidente, é porque era um bocadinho fácil de prever. Um número maior de colégios eleitorais que a Kamala Harris. Bom, em primeiro lugar, né, acho que é importante a gente fazer uma análise aqui do mapa que está na nossa frente. A gente pode perceber
que a Kamala Harris conseguiu a maior parte das vitórias nesse eixo dos estados da costa leste aqui, com exceção da Pensilvânia, e a gente já vai falar o porquê. Mas a costa leste, que são os principais centros urbanos dos Estados Unidos, é onde está Nova York, é onde está Boston, é onde tem várias cidades importantes, a Kamala Harris acabou se sagrando vencedora, né? Mas também por uma diferença não muito grande, né? 55-49, alguns estados um pouco mais, né? Acho que Eu sei que isto pode parecer assim um bocadinho óbvio, mas só para vos ajudar a interpretar o gráfico, caso sejam novos nisto, caso não estejam muito a par das eleições nos Estados Unidos, acho que também cabe esse papel pedagógico. Portanto, os estados que estão a vermelho são aqueles que foram ganhos pelo Partido Republicano, os estados que estão a azul são aqueles que foram ganhos pelo Partido Democrata, ok? acho que a maior diferença foi em Maryland, né? Aqui 60-37. Mas então, costa leste aqui, Kamala Harris, costa leste norte, Kamala Harris, e costa oeste, Kamala Harris também, né? Costa oeste, Na altura em que o Gustavo Gaio Fato gravou este vídeo, os votos ainda não tinham sido todos apurados. Havia estados em que ainda não estava decidido, mas em que havia tendencialmente um favorecimento, ou não era bem um favorecimento, havia aqui uma tendência para que Donald Trump ganhasse, ou mesmo Kamala Harris ganhasse. Dá para ver nos estados que estão ao invés de vermelho a rosa, ou seja, está perto de Donald Trump ganhar lá. É isso, basicamente, que significa. porque a gente tem a presença de estados que tem também essa questão das metrópoles, né? Como é Los Angeles. Mas a gente tem também a presença de perspectivas de estados um pouco mais liberais, né? Estados que são um pouquinho menos conservadores, que são Washington, Oregon, Colorado, Novo México. E aí, bom, a gente tem esse cenário que tá aqui. As apurações ainda não acabaram. Há 3 tipos de estados nos Estados Unidos. Aqueles que inevitavelmente vão eleger delegados eleitorais para o Partido Democrata são chamados Blue States, ou seja, são estados que vão sempre pender para o Partido Democrata. Depois existem os Red States, são estados que vão sempre pender para o Partido Republicano. Esses estados são estados que geralmente não têm tanto impacto ao nível da campanha eleitoral. Porquê? Se os democratas já sabem que aquele é um red state, não vão investir muito dinheiro na campanha naquele estado, porque, como é o sistema de que o vencedor leva tudo, estar a gastar recursos num estado que inevitavelmente vão vencer os republicanos não é a melhor estratégia de campanha. Depois existe um terceiro tipo, que é os swing states, os estados que tanto podem pender para os democratas como para os republicanos. E esses são os estados verdadeiramente decisivos numa eleição americana. Por exemplo, um dos estados historicamente mais decisivos é a Flórida. Outro estado bastante decisivo é a Pensilvânia. Por exemplo, a Flórida, na altura em que o Bush e o Al Gore concorreram um contra o outro, teve ali uma polémica porque o governador do estado da Flórida era o irmão do Bush, o Jeb Bush. Então ainda hoje existe um burburinho sobre a possibilidade de ter havido aqui alguma falsificação dos votos. Coisa que ainda permanece no ar, ainda paira no ar. Não acabaram, mas os colégios eleitorais que eram necessários para o Trump vencer já foram adquiridos. Exatamente. Então, nesse mapinha, vocês podem observar que a vitória do Trump vai se consolidar nessa região aqui do meio oeste dos Estados Unidos, uma região que é muito marcada pela presença de uma pobreza cada vez mais crescente, e nessa parte dos estados aqui do sul da costa leste, né? A Flórida, Carolina do Sul, Carolina do Norte, a Geórgia, o Texas aqui embaixo, que são estados historicamente mais ligados ao Partido Republicano. O que acontece? Vamos lá. Ontem, na nossa análise, a gente havia falado a respeito de como e por que o Donald Trump ia conseguir puxar votos de outros grupos que não seriam necessariamente grupos brancos, conservadores e coisas assim, né? E a vitória do Donald Trump pode ser explicada a partir do fato de que a gestão do Joe Biden entre 2020 e 2024 foi um retumbante fracasso. Retumbante fracasso, né? Houve toda uma expectativa sobre New Green Deal, um novo momento de desenvolvimento. Sim, coisa que os keynesianos em Portugal e no Brasil lançaram-se muito sobre o New Green Deal e sobre as expectativas em relação ao governo Biden. Até se falou muito de Bidenomics, mas a verdade é que o impacto sobre a vida da classe trabalhadora não se manifestou da maneira que muita gente estava a prever. Eu sempre previ que ia ser um governo que a única vantagem que ia ter
era não ser Donald Trump, o presidente. Dos Estados Unidos e nada, né? Nada. Isso porque não houve uma alteração sistemática no modo de organização da economia capitalista dos Estados Unidos. Então, o que a gente viu foi a continuidade das políticas que vão acabar levando ao endividamento das famílias, um aumento considerável dessas precariedades que eram vividas por boa parte desses grupos mais proletarizados. E o próprio processo de apodrecimento, né, se é que a gente pode chamar assim, do Joe Biden, acabou criando uma grande... Apodrecimento do Joe Biden é foda, mano. É foda, mano. Tendo em consideração a idade do homem. Mas eu percebo o que estás a dizer, Gustavo. Eu percebo. Não deixa de ter piada. desconfiança em relação à sua figura, o que vai colocar como principal concorrente, né, herdeira disso, a Kamala Harris. Aqui, vale a pena ressaltar e lembrar o seguinte: nesses últimos 4 anos de campanha, a gente viu que essa questão relacionada à forma de como a propriedade está acessível nos Estados Unidos foi o ponto fundamental para a vitória do Donald Trump. Tá? Então vale a pena ressaltar aqui que o movimento do MAGA, né, do Make America Great Again, que vai acabar consagrando o Trump nesse lugar, foi um movimento que se constituiu e se construiu a partir da consolidação e da verificação da crise econômica que está se abatendo sobre os Estados Unidos. Perfeito. Perfeito. E muita gente está a ignorar este aspecto, dizendo coisas como não, é inevitável, os estadunidenses são assim, os americanos são assim, eles são tendencialmente mais direita, não valia a pena que o Partido Democrata praticasse políticas mais à esquerda, porque as pessoas naquele país gostam é de políticas de direita. Isso é francamente equivocado. É francamente equivocado. E eu posso-vos dar algumas provas disso. Comecemos pela questão de Israel e Palestina. Comecemos pela questão do genocídio em Gaza. Uma parte considerável da população americana tornou-se contra a o constante patrocínio que os Estados Unidos têm feito em relação a dar armas e armas e armas a Israel. Muita da população americana é contra enviar mais armas para Israel. E isso era verdadeiramente um tema fraturante. Verdadeiramente um tema fraturante. Eu até vos posso mostrar. Tenho aqui uma notícia do Intercept que diz: Most Americans want to stop arming Israel. Politicians don't care. E com politicians é particularmente os políticos do Partido Democrata. Portanto, a maioria dos americanos pretendia que se parasse de armar Israel. Coisa a que o Partido Democrata não deu resposta. Estamos a falar de cerca de 60% ou 61% dos americanos. Portanto, he pointed to a June poll from CBS that showed 61% of all Americans said the US should not send weapons to Israel. Eu aqui a falar em inglês. Basicamente, 61% dos americanos, numa sondagem que foi feita, concordavam que os Estados Unidos não deviam mandar mais armas para Israel. Agora vamos para uma coisa que é capaz de ser, não digo mais fraturante, mas que tem uma preponderância maior porque acaba por ser uma questão interna aos Estados Unidos. A maioria dos americanos quer um sistema de saúde mais inclusivo e providenciado pelo governo, de acordo com as sondagens que há. Como vocês podem ver, eu vou deixar os links para isto tudo depois. Ou seja, estamos a falar de qualquer coisa como 57% dos americanos. 57% dos americanos querem um sistema de saúde menos oneroso para a população. 50% dos americanos querem um sistema de saúde que realmente não leva a que as pessoas se endividem por chamar uma ambulância ou por ter acesso a cuidados de saúde básicos. Quando me dizem que os democratas, ao virarem para a esquerda, não iriam conseguir convencer muitas destas pessoas, eu acho que se estão a esquecer que virar à esquerda não é uma coisa abstrata. Virar à esquerda, praticar políticas, no caso dos democratas, mais social-democratas, significaria que uma base eleitoral de Donald Trump, ou uma das bases eleitorais de Donald Trump,
passaria a ter um acesso mais universalizado à saúde, que é uma coisa que toca a toda a gente. Dizer que muita gente, ao ver que as suas condições estavam melhores, e particularmente na saúde, não iriam votar no Partido Democrata, é talvez estar equivocado, é talvez ter uma certa miopia. Eu não estou a dizer que iria haver uma transferência total de votos do Partido Republicano para o Partido Democrata. Isso é impossível. Há eleitores que são mais permeáveis à propaganda, há eleitores que estão muito mais ativos nesta questão das guerras culturais. Agora, o que é certo é que muita gente em cima do muro, se visse durante o governo Biden as suas condições de vida a melhorar significativamente, eu posso-vos garantir que teriam dado a oportunidade a Kamala Harris. Coisa que não aconteceu. Não deram a oportunidade. Kamala Harris teve cerca de menos 15 milhões de votos que Joe Biden, porque a única pessoa que representava a mudança, para melhor ou para pior, era Donald Trump. Kamala Harris representava a continuidade de um projeto desenchabido que tinha a única vantagem de não ser Donald Trump. Isso não chega. Não chega a nós sermos apenas um bocadinho menos piores que o outro. Não chega. Isso não é projeto político que se apresente. E está aprovado pelas eleições americanas de 2024. Então, o que acontece é que o governo do Joe Biden não conseguiu dar solução, não conseguiu dar um encaminhamento para essas questões estruturais, né? E eu quero pegar aqui, vou abrir até um outro mapa que eu acho que vai ser interessante para a gente observar como referência. Esse aqui é o mapa da vitória eleitoral de 2020, tá? Em azul estão os estados em que o Biden foi vencedor, né? Então a gente pode perceber que que a Kamala Harris praticamente manteve os estados em que o Biden se consagrou vencedor, né? Então aqui essa parte da costa leste, com algumas diferenças. O Trump ganhou no Arizona, ganhou em Nevada, ganhou em Wisconsin, e ganhou na Pensilvânia e ganhou na Geórgia. Tá? Então existe uma alteração aí nesse cenário. Então esse aqui é o mapa que vai consolidar o Biden e esse aqui é o mapa que a gente estava vendo agora há pouco. Então olha só, alguns colégios eleitorais fundamentais que o Trump conseguiu virar sobre a Kamala foram na Pensilvânia e na Geórgia, em que a gente tem essa mudança, né, de paradigma. E agora, por que isso aconteceu? Né? Por que isso acontece? Essa região aqui dos Estados Unidos, que vai mais ou menos da Pensilvânia até Minnesota, esse círculo aqui, esse cinturão aqui, era um antigo cinturão que era conhecido como o cinturão industrial dos Estados Unidos, né? Então aí a gente tem a presença de muitas indústrias importantes e que vão ser muito relevantes na consolidação e na construção econômica da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Esse cinturão aqui, desde os anos 80, vem passando por um processo de destruição e que é promovido pela desindustrialização da economia neoliberal que é dominante no cenário dos Estados Unidos desde os anos 80. E esse cinturão aqui é um cinturão muito importante porque ele representa essa decadência industrial e esse processo de proletarização que essas camadas vêm sofrendo nos Estados Unidos. Não só de proletarização, mas de piora das suas condições de vida. Beleza. Tem um outro mapa que eu também quero mostrar para vocês. É um mapa feito pelo New York Times, né? Que é um mapa que é um veículo de imprensa favorável, né, a Kamala Harris. Que é o seguinte, olha só. É o mesmo mapa, né, por vencedor. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante. Esse mapinha aqui, que a gente está vendo, é um mapinha de quais foram as alterações em termos de mudança de voto entre democratas e republicanos. A gente pode perceber que existe uma migração para os votos republicanos que é muito, muito, muito grande, tá? Sobretudo aonde?
Exatamente. Olha aqui, nessa parte desse cinturão. Então, houve uma mudança considerável de votantes que, em 2020, votaram nos democratas e que agora votaram nos republicanos. Tá? Essa mudança ela é muito importante porque ela mostra pra gente que houve uma migração de votos e a gente precisa entender o que aconteceu, né? Por que isso aconteceu? Ó, a gente tem aqui um outro mapa. Aqui é mais ao vivo, né? O que significa uma coisa. Aqui, O que significa uma coisa é que aquelas pessoas que votam no Donald Trump não são inevitavelmente apoiantes de Donald Trump. Muito pelo contrário. Muitas delas votaram antes no Partido Democrata. Eu não estou a dizer que todas as pessoas vão deixar de pender para o Donald Trump. O Donald Trump não reúne só um tipo de eleitorado. Há pessoas que são mais convictas, há pessoas que bajulam o Donald Trump, mas também há pessoas que estão em cima do muro, que estavam a pender para um partido ou para outro e acabaram por votar no Partido Republicano, nos republicanos. Ou seja, é importante compreender que um eleitorado não é composto por uma espécie de população homogénea que pensa toda da mesma maneira. Não, há pessoas que, devido a certas questões fraturantes, vão votar num ou votar noutro. E podem pender, e podem mudar. Se tudo já estivesse com a cabeça feita, nem valeria a pena fazer eleições. Não valeria a pena. Não, há capacidade para disputar este tipo de votos. E eu estou aqui a cingir-me àquelas que são as limitações da democracia burguesa. Eu já nem penso em socialismo, já nem penso em comunismo. Eu penso na inclusão de algumas medidas social-democratas que são importantes. Que são importantes para os Estados Unidos. Se isso vai acontecer, se a classe dominante dos Estados Unidos vai deixar, não. Não. Provavelmente não. Mas elas seriam importantes. Acabar com o endividamento estudantil é um dos pontos mais importantes para os americanos. Um americano que tenha um filho na universidade, um americano da classe trabalhadora que tenha um filho na universidade, imaginem isto, e que saiba que se tem de endividar para ter o filho na universidade. Agora, se subitamente começassem a haver programas verdadeiramente inclusivos de acesso à universidade universal, vocês acham que essas pessoas, ao ver a sua vida muito, muito melhorada apenas por essa medida, não iriam pender para o candidato que as ajudasse? E refiro-me a pessoas que estão no muro. Não me refiro àquelas que estão mais doutrinadas à extrema-direita e que votam em Donald Trump, apesar de tudo. Vocês acham que isso realmente não poderia criar aqui uma inflexão no voto? Não acham? É que estar aqui a olhar para todo o eleitorado de Donald Trump como uma e a mesma coisa é uma falha de análise. É pior do que uma falha de análise. É ver política com todos os olhos, menos estes dois. É uma miopia enorme. É ter um estrabismo político. os condados, né? Então, mais uma vez, isso reforça. Os grandes centros urbanos, as capitais, acabam votando na Kamala Harris em sua maioria. Mas as pequenas cidades, as cidades do subúrbio, as cidades que têm uma participação maior das pessoas em termos de classe trabalhadora, né? Em termos de cidades industriais, cidades suburbanas, cidades pequenas, a preferência é praticamente toda do Trump, né? Tudo aqui que aparece. Tá bom? Então isso acabou consolidando a vitória do Trump. O que significa que uma parte considerável da classe trabalhadora americana é favorável, ou foi favorável, à vitória de Donald Trump. E nós não podemos simplesmente dizer, epá, pronto, é isso. A classe trabalhadora americana vota no Trump. É inevitável, é toda racista, é toda homofóbica, é toda transfóbica, etc. Eu não estou a dizer que não existam um conjunto de preconceitos que se popularizaram por toda a classe trabalhadora americana, assim como uma série de preconceitos que se popularizaram pela classe trabalhadora portuguesa ou mesmo brasileira. Eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que o pendor do voto pode realmente alterar-se. E que mesmo estas pessoas, tendo essas tendências, quando veem que a sua vida é substancialmente melhorada por um candidato ou pelo outro, tendem para esse candidato ou partido. Mas é preciso que a vida seja substancialmente melhorada. Não basta medidas de pequeno impacto aqui ou acolá. É preciso realmente que um se distinga do outro.
O que o Partido Democrata fez fundamentalmente foi aproximar-se cada vez mais daquilo que é o Partido Republicano. Que, atenção, são os dois de direita. Um é de centro-direita, o outro neste momento é de extrema-direita, mas são os dois de direita. O Partido Democrata é equivalente ao PSDB ou ao PSD em Portugal, e o Partido Republicano é o bolsonarismo americano, é o cheguismo americano, não é? São os dois de direita. Mas, havendo aqui políticas mais no sentido de agir sobre coisas que realmente importam à classe trabalhadora, como a questão dos salários, porque a verdade é que o crescimento dos salários reais nos Estados Unidos já não ocorre desde a década de 80. A questão da saúde, a questão do endividamento das famílias, tudo isso poderia ter um impacto muito positivo. Mas não se agiu, porque quer o Partido Democrata, quer o Partido Republicano são financiados, às vezes até pela mesma burguesia, e essa burguesia não tem interesse absolutamente nenhum em criar condições de vida agradável para a classe trabalhadora. O problema dos Estados Unidos é estrutural. É estrutural. O que prova que a política burguesa está a chegar a um limite. Ainda assim, num mundo ideal, se o Partido Democrata realmente tivesse operado no sentido de resolver estas questões que são verdadeiramente fraturantes, eu tenho dúvidas se Kamala Harris não teria conseguido ganhar as eleições. Tenho sérias dúvidas. Porque nós vemos que houve migração para Donald Trump da parte da classe trabalhadora. O que significa que se é possível migrar do red para o blue, também é possível migrar do blue para o red. Percebem? Ou seja, nem toda a gente é inevitavelmente apoiante de Trump. Esse é um ponto fundamental. Se toda a gente fosse inevitavelmente uma coisa, as eleições eram sempre iguais em termos de resultados. E que vai ser presidente pelos próximos 4 anos. Bom, então vou agora fazer uma análise de por que eu acho que essa vitória aconteceu. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Já tem gente falando que a responsabilidade da eleição do Trump é do identitarismo, né? É do identitarismo. E porque o Trump falou mais de... E em Portugal popularizou-se muito essa noção de que o mal foi o wokeismo, o identitarismo. E é que nem definem. É falar do wokeismo e da questão da identidade e da questão identitária como uma coisa abstrata, situada quase que num universo à parte, sem discutir as implicações da política identitária, sem dizer o que é a política identitária. Para muita gente, antirracismo é política identitária. Quando não é. A política identitária é uma forma específica de ver as lutas antirracistas. Eu já falei disso em vídeos anteriores. Mesmo o Jones Manuel tem um vídeo muito bom sobre isso. De questões relacionadas ao trabalho, à vida dos trabalhadores, e foi isso que conquistou essas vitórias. Olha, a gente precisa tomar muito cuidado com essa afirmação. Muito cuidado, tá? Porque a crise que se assola sobre os Estados Unidos e sobre sobre sua política representativa, ela não é uma crise que vem de hoje. Não vem, tá? Não vem. Os Estados Unidos estão derretendo economicamente desde 2008. Há muito tempo já, mas em 2008, essa situação encontra um ponto de crise considerável. Então, toda essa coesão que existia dentro do discurso que foi formado nos Estados Unidos sobre a defesa da propriedade, sobre a possibilidade de emancipação individual, sobre a possibilidade de crescimento econômico, foi sendo solapada e foi sendo questionada ao longo do tempo. Sim, exatamente. Há que levar em consideração que, para muita gente, e particularmente para a classe trabalhadora americana, a ideia do sonho americano, a ideia do mérito, a ideia de chegar lá, a ideia de realmente haver algum tipo de elevador social é muito importante. E esse elevador social já não funciona há muitos anos nos Estados Unidos. E quando em 2008 nós temos aqui a prova de que o neoliberalismo não funciona, de que as políticas neoliberais não funcionam, o que de forma ideal deveria ter acontecido era a formação de um novo paradigma. Mas não aconteceu. O neoliberalismo
depois de ter mostrado com a crise do subprime que não funciona, permanece como uma espécie de zombie na política, e o que nós estamos a ter agora é um processo em que estamos todos a colher os resultados de existirem políticas que não funcionam, apesar do sofrimento da classe trabalhadora. Como não há um paradigma novo, como eu até diria que a esquerda não foi capaz de introduzir um paradigma novo, nós estamos a ver a insistência num modelo de atuação que toda a gente já viu que não funciona e ainda assim permanece como um modelo vigente. E este é um problema muito grande, porque isto leva as pessoas a um ressentimento brutal. Eu acho que é isto que explica também porque é que a emergência da esquerda, de alguns partidos de esquerda na Europa, não foi depois acompanhada em eleições seguintes. Porque é que o Syriza sofreu derrotas e derrotas depois daquela eleição em que cresceu absurdamente? Porque é que o mesmo Bloco de Esquerda e o PCP também sofreram? Porque é que o Podemos também sofreu? Eu acho que foi pelo facto de que, ainda que naquele momento, nas lutas contra a austeridade, eles tenham conseguido mobilizar o ressentimento popular, não houve o surgimento de um paradigma sustentável que conseguisse fazer oposição ao neoliberalismo. E a verdade é que todos fomos obrigados, e particularmente os países da União Europeia, a manter a mesma lógica. Então o Syriza foi uma coisa completamente estapafúrdia, porque o Syriza foi obrigado, pressionado, a trair a classe trabalhadora. Todos nós acabamos por ter um surto em que realmente nos rebelamos contra as políticas austeritárias, mas depois não conseguimos passar da rebeldia, daquela fase de rebeldia. Não conseguimos materializar aquela rebeldia. O máximo que nós conseguimos foi medidas que amenizaram, mas não acabaram com um grande mal. E hoje em dia temos partidos de centro-esquerda a falar de metas de déficit que são completamente castradoras de qualquer desenvolvimento industrial. É claro que neste contexto, em particular, em que um modo de fazer as coisas já se provou errado e mais ninguém apresenta uma alternativa, ou mais ninguém consegue impor uma alternativa, aparecem empreendedores políticos como Donald Trump. Eu não gosto de usar a expressão empreendedor, mas vou usar. Que, mesmo não representando nenhuma mudança efetiva, fala de mudança e as pessoas acabam por se sentir atraídas por este discurso. Eu acho que o que nós estamos a assistir neste momento é a emergência da extrema-direita como resultado da derrota do neoliberalismo que não se materializou num novo paradigma social, político e ideológico. Foi sendo questionada ao longo do tempo. E isso acabou provocando um processo de deflagração, né, de abalo sobre as antigas estruturas de trabalho e de organização da economia política dos Estados Unidos. Então a gente vê que os Estados Unidos conseguem, né, ainda ter marcadores econômicos, indicativos econômicos grandes, né? Ainda tem ali uma ascensão dos números. Só que ao mesmo tempo existe um processo de precarização das condições de vida da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Então se tornou muito comum a gente ver reportagens, ver matérias, documentários, coisas assim, de que as pessoas estão precisando ter 2, 3 empregos, dormir em estacionamento do Walmart, do morar em carro. Então, todo esse crescimento econômico aparente, essa pujança econômica dos Estados Unidos, não se refletiu concretamente nas condições de vida da classe trabalhadora dos Estados Unidos em geral. Perfeito. Certo? Então Certo. você tem um abalo nesse sentido. E o que acontece é que esse abalo, ele acaba provocando uma crise de representação e uma crise ideológica nos Estados Unidos. Este é um ponto muito importante. Quando falava do populismo de extrema-direita, isto mais ou menos em 2002, Margaret Canavan dizia que os populistas emergiam quando o nexo de representatividade entre o representante e os representados se tornava frágil. Ou seja, quanto mais as pessoas sentem numa democracia liberal burguesa que aquilo em que votam não os representa, mais oportunidade há
para a emergência de figuras como Donald Trump, Bolsonaro, etc., que dizem que vão articular a voz do povo, que vão ouvir a voz do povo e praticá-la no poder, ainda que isto seja tudo demagógico. E reparem, o neoliberalismo é perfeito nesse sentido, porque não importa quem seja eleito, e já se provou com o Syriza, com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o Podemos. É claro que o Bloco de Esquerda e o PCP não foram no governo, mas apoiaram parlamentarmente um governo. Já se provou que não importa quem seja eleito, as instituições responsáveis pela manutenção do neoliberalismo, no caso europeu, por exemplo, vão garantir que, independentemente da vontade da população, há certas coisas que não podem de nenhuma forma ser violadas. Metas de déficit não podem ser violadas, políticas de privatização não podem ser violadas no sentido de ser transgredidas. Vou mudar de violado para transgredido, porque eu sei que isto pode causar alguma sensibilidade. Metas de responsabilidade fiscal, metas de austeridade, basicamente, não podem ser transgredidas. Então, coisas que têm um impacto material sobre a industrialização de um país, sobre as condições dos serviços públicos, não podem ser alteradas. O que na prática significa que seja um governo de esquerda, seja um governo de direita, as coisas não mudam muito. E é isso que dá origem aqui a uma falha no nexo de representatividade. Quando as pessoas sentem que, devido ao facto de não serem verdadeiramente soberanas, também não estão a viver verdadeiramente numa democracia. Então vem alguém que diz que vai pôr em prática a voz do povo no poder e as pessoas, era isto mesmo que eu precisava, porque eu sinto que voto e estou a votar, perdoem-me a expressão, para o caralho. Por quê? Porque todo o modo de como os Estados Unidos estão organizando, né, organizaram historicamente a sua mentalidade, organizaram historicamente o seu modo de ser americano, gira em torno da possibilidade desses americanos terem propriedades, né? Americanos e estadunidenses, né? Mas eu tô falando aqui americano para poder facilitar um pouco mais a vida. Mas isso ajuda, né? Por quê? Toda essa retórica que foi construída ao longo da história dos Estados Unidos e que constitui a subjetividade, que constitui aquilo que é entendido como o modo de ser americano, era essa ideia da manutenção da propriedade, da ascensão econômica. Exatamente. Era muito aquela ideia de que qualquer pessoa conseguiria aceder à propriedade e ascender socialmente. E, por incrível que pareça, de um ponto de vista mesmo de semiótica, de um ponto de vista semiótico, Donald Trump representa muito mais a ideia de sonho americano, a ideia de ascensão, do que Kamala Harris. Donald Trump é um bilionário, eu creio que neste momento é milionário, que vende uma imagem de si, de um self-made man, de um homem que conseguiu expandir imenso o império do pai, e isso acaba por ser uma espécie de luz ao fundo do túnel para a classe trabalhadora que se revê naquela pessoa e pensa, não, é esta pessoa que eu quero ser, eu quero chegar lá. Acho que há esse elemento também. Ainda que Kamala também tenha um percurso interessante ao nível da ascensão no que diz respeito à área dela, não é? Ela tornou-se procuradora muito cedo, teve políticas enquanto procuradora, ou ações enquanto procuradora muito duvidosas, mas sempre teve bastante sucesso profissional, é isso que eu quero dizer, mas a verdade é que aquele acúmulo de propriedade que nós vemos no Donald Trump, não é? Ainda por cima, tendo feito programas de televisão como o Apprentice e o Celebrity Apprentice, é mesmo muito, muito interessante para os estadunidenses, porque os estadunidenses são tão americanos como os brasileiros são americanos, vivem no continente americano, não é? E isso foi sendo solapado, isso foi sendo destruído pelas próprias condições, pelas próprias contradições que o capitalismo dos Estados Unidos vinha implementando ao longo dos últimos anos. Precarização da força de trabalho, diminuição da massa salarial, aumento da jornada de trabalho, aumento do volume de guerras que acontecem no estrangeiro e que jogam os jovens para o exercício militar. Então tudo isso foi determinante para que esse cenário pudesse ser montado. O Trump, ele vem como um processo de ascensão, inclusive o próprio discurso dele do Make America Great Again, é muito embasado nisso. É muito embasado em uma perspectiva de defesa desse ideal da constituição da propriedade.
O que eu acho que, inclusive, explica por que tantas pessoas, tantos negros e hispânicos dos Estados Unidos, grupos que são historicamente minorias no país e que sofrem uma sorte de racismo, né, de várias coisas lá, também votaram em Trump. Porque o Donald Trump representa esse ideal histórico dos Estados Unidos. Um ideal histórico que é construído sob essa noção de superioridade dos habitantes dos Estados Unidos em relação ao seu desenvolvimento e em relação ao resto do mundo. Essa ideia do Make America Great Again é uma ideia do Make America Great Again para uma retomada desse modo de vida do que era os Estados Unidos, baseado, sobretudo, nessa defesa da propriedade privada. Nessa defesa de um modo de ser americano, onde a propriedade privada é o centro das relações. E o Partido Democrata, ao longo dos últimos anos, se tornou muito visto por parte da opinião pública geral um partido ligado a certas elites intelectualizadas. Então, esse cenário acabou se montando desse jeito. Enquanto os republicanos vão ser vistos como os toscos, os burros, né? Uma parada nesse sentido, né? De uma defesa mais reacionária, de um negócio assim, os democratas acabaram se consolidando no plano político geral como um partido universitário, como um partido das elites, como um partido dos esclarecidos, né? Bem dessa ideia de gente que sabe o que está fazendo, de gente que é técnica, de gente que tem noção das coisas, né? E que, portanto, mereceria a confiança dos eleitores. É por isso também que o Partido Democrata ganhou nos grandes centros urbanos, tanto na costa leste quanto na costa oeste. Ele ganhou nesses dois conjuntos, né? Porque é nessas áreas que a gente tem uma maior atividade cosmopolita, onde a gente tem uma maior atividade de circulação de materiais, historicamente, né? Historicamente. Assim como em 2022, aqui em São Paulo, o Lula ganhou, né? O que não significa que isso torne a cidade de São Paulo uma cidade progressista, né? Esse foi um erro que muita gente caiu, mas não é esse o objetivo do nosso papo hoje. E o que acontece é que boa parte da opinião pública em torno do Partido Democrata, sobre essa posição, né, de uma elite intelectualizada, de uma elite que sabe, tananana, escondia por detrás o fato de que isso nada mais representava do que jogo retórico para manter a maneira de como a política econômica e a economia política dos Estados Unidos vinham se consolidando. Exatamente. Este é um ponto muito, muito importante. Hollywood muitas vezes é identificada com as elites intelectuais que apoiam o Partido Democrata. No fundo, a malta das artes que vive muito bem, a malta das universidades que vive muito bem, a malta dos livros, da literatura que vive muito bem, tudo é identificado com o Partido Democrata, pela opinião pública até do próprio Partido Democrata. Então isto cria uma ideia segundo a qual aquelas pessoas que constituem esta rede de pessoas mais formadas, de pessoas mais intelectualizadas, realmente têm aqui um preconceito em relação à classe trabalhadora com menos formação, com menos condições, etc, etc. Então, apesar de tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata serem muito parecidos, quer ao nível de política interna, e às vezes o Partido Democrata consegue ser ainda pior que o Partido Republicano ao nível de política externa, esta questão estética do Partido Democrata ser visto como um partido de elites intelectualizadas, apesar de ser apenas uma coisa estética, levou aqui a um ressentimento da parte da classe trabalhadora. A um ressentimento muito grande. E é natural que até a classe trabalhadora latina, até a classe trabalhadora negra, acabe por votar num partido que tem aqui mais identificação, ainda que tudo estético, com a classe trabalhadora, do que num partido das elites intelectualizadas. Porque o ressentimento entre latinos e negros em relação a esta casta, muitas vezes que é descrita pelos meios propagandísticos do Partido Republicano, é muito grande também. É muito grande também. Porque se
a classe trabalhadora latino-americana não se identifica com a classe trabalhadora branca em muitos aspectos, podem ter a certeza que também não se vai identificar com aquela casta intelectualizada que é muito, mas muito definida e bem conceptualizada, quer na propaganda do Partido Republicano, quer mesmo na propaganda do Partido Democrata, que gosta de se conceber como um partido superior, como um partido mais intelectual, como um partido mais elevado. Isso é um erro completo. O Partido Democrata caiu nessa armadilha e hoje em dia a identificação com a classe trabalhadora está a atingir níveis preocupantes. Atenção, eu quero mais é que o Partido Democrata e o Partido Republicano percam eleições e talvez até um partido independente como o Green Party de Jill Stein efetivamente emerja. Mas nós sabemos que a democracia nos Estados Unidos, em boa verdade, é uma plutocracia, e naquele país, enquanto as coisas se mantiverem como estão, só ganha Partido Republicano ou Partido Democrata. Tanto que o Dick Cheney, que foi o vice-presidente do Bush, ali nos anos 2000, anunciou voto para Kamala. Porque a Kamala era a representação da continuidade desse projeto capitalista, da continuidade de um certo projeto, de uma certa fatia da classe dominante dos Estados Unidos. Isso aqui é muito importante. O Trump não representa um novo projeto para os Estados Unidos. Não representa. O Trump não é uma alternativa de superação à forma de como a economia política dos Estados Unidos está organizada. Não é. Não é. Ele é capitalista. Ele vai defender os mesmos processos e interesses, com algumas pequenas diferenças, mas a centralidade do projeto... Com mais protecionismo, geralmente, esse é um ponto importante, mais protecionismo em relação à propriedade privada americana, mas é o mesmo projeto. É a mesma. Isso aqui é importante porque o Trump não é uma alternativa. Ele nunca foi uma alternativa. Agora, ele é uma alternativa no sentido de que ele vai representar os interesses de outros destacamentos da classe dominante dos Estados Unidos. Esse é um ponto importante. A burguesia que coloca dinheiro no Partido Republicano e no Partido Democrata para assegurar a prossecução dos seus interesses, mas também existe uma classe dominante, uma burguesia americana que é muito identificada com o Partido Republicano e outra que é mais identificada com o Partido Democrata. São ambos partidos que servem os interesses da classe dominante. Não obstante, há uma classe dominante mais, às vezes, intelectualizada, mais cosmopolita, que pende para o Partido Democrata e outra que pende mais para o Partido Republicano. Eu acho que isso é muito importante. O Trump é o representante, assim como as forças da direita, da extrema-direita aqui no Brasil, de outras classes, mas de outros grupos da classe dominante. E que tem uma certa dissonância, diferença com a classe dominante que é representada pela Kamala Harris, que eu diria que é uma classe dominante mais tradicional, entre aspas. Tá? Uma classe dominante que está num circuito mais histórico da política dos Estados Unidos, né? O Biden, o Obama, a Kamala Harris, essa galera toda, a Hillary Clinton, que tá todo mundo aí, ó, que é ali, ó, que tá no jogo político há muito tempo. É uma classe, jogo político há muito tempo. É uma classe dominante que, sabendo que o Partido Democrata e o Partido Republicano são verdadeiramente parecidos naquilo que interessa, prefere alguém como Kamala Harris ou Joe Biden precisamente pela garantia de estabilidade para continuar o status quo. Porque Donald Trump, apesar de tudo, é uma figura bastante instável. Apesar de tudo, não, é uma figura bastante instável. Mas apesar de dar continuidade ao mesmo projeto, é uma figura mais instável e mais imprevisível em certos aspectos. E há uma certa parte da classe dominante que prefere um partido que lhe dê essa previsibilidade. Agora, também existe um grupo entre a classe dominante que é mais reacionário e que muitas vezes tem ressentimento em relação a essa classe dominante mais tradicional e quer uma figura como Donald Trump. Tudo isto para dizer que, quando nós falamos de classe trabalhadora ou classe dominante, ou neste caso a classe burguesa, que é a classe dominante no capitalismo, nós não estamos a falar aqui de duas entidades homogéneas e monolíticas cujos membros pensam todos da mesma forma. Não. Ainda que exista colaboracionismo de classe,
quer na classe trabalhadora, quer na classe dominante, nem toda a gente da classe trabalhadora vai colaborar e nem toda a gente da classe burguesa, da classe dominante, vai colaborar. As pessoas são complexas e o mundo tem complexidades. Do tempo. O Trump tem essa representação de um outsider, entre muitas aspas, porque ele faz parte e ele representa justamente esse ideal dos Estados Unidos. O Trump é, nessa semiótica, nessa visão, o sonho americano encarnado. Ele é o sonho americano encarnado. Ele é o homem que empreendeu, que venceu, que se tornou um grande empresário e que que alçou posições de poder que ele quis. O Trump é a história do sonho americano. Exatamente. É isso. É a representação mais bela, por muito triste que seja dizer isto, daquilo que é o ideal do sonho americano. E isto tem um potencial na construção das subjetividades muito grande. Mesmo muito grande. Os aspectos que costumam ser ignorados é que o Donald Trump já era filho de um magnata imobiliário. Outros aspectos é que o Trump já levou à falência as empresas dele. Há muitos aspectos que são ignorados. A construção narrativa em torno do Trump é um vencedor. Um homem que expandiu o seu império. E para os estadunidenses, para os americanos, que ainda por cima têm um culto à prosperidade muito grande, isto é mesmo um elemento muito interessante. E isso é muito emblemático. Isso é muito forte. Né? Ah, mas ele é herdeiro. Ah, mas ele isso. Ah, mas ele é aquilo. Não interessa. Será que a gente um dia vai entender que o fato disso ser verdade ou não ser verdade não interessa? O que interessa foi essa narrativa que foi construída em cima do Donald Trump. E o Donald Trump não é o único. Ele teve um gajo como o Elon Musk a apoiar a sua candidatura e o mito em torno do Elon Musk é tão grande ou até maior do que o do Donald Trump. O mito em torno do crescimento do self-made man em torno do Elon Musk é muito grande. Quando na verdade ele é mais um herdeiro, e neste caso um herdeiro de um gajo que tinha minas de esmeraldas na África do Sul em plena apartheid. Percebem? Não interessa. A mitologia em relação aos americanos é uma coisa que acontece em relação aos americanos. Em relação aos milionários ou bilionários americanos é uma coisa que acontece e é transversal a Jeff Bezos, a Elon Musk, a Bill Gates, etc, etc. Esta mitologia é tão grande, tão grande, tão grande que nós vamos ver a história de todos os supostos self-made men nos Estados Unidos e é tudo herdeiro. Tudo. Tudo. Mas não importa, porque entretanto a narrativa já está criada, o mito da meritocracia já está extremamente fundamentado com estas mitologias que vão desenvolvendo em torno destas figuras e as pessoas acreditam. Desfazer estas crenças é muito difícil. Se em Portugal é difícil, e eu vejo-me grego para as desfazer, imaginem no caso dos Estados Unidos, que ao invés de terem uma cultura moldada pelo catolicismo, tem uma cultura muito mais moldada pelo protestantismo, que é muito mais favorável à ideia de prosperidade. E essa narrativa é exatamente a ascensão de um momento de uma crise ideológica que se abate sobre os Estados Unidos, que é o desgaste da economia política do país. Então, esse discurso surge como um novo motor, como uma suposta alternativa. Assim como o Bolsonaro ou o Marçal aqui vem nessa mesma seara. É uma alternativa em relação a essa crise que o Partido Democrata e os republicanos mais... republicanos mais à esquerda, entre muitas aspas, né? Acabaram levando os Estados Unidos. E qual que é a grande questão? O Partido Democrata, a plataforma política democrata, não tinha uma alternativa para apresentar isso. Não tinha. Por quê? Na onda de vários questionamentos, de vários pontos importantes sobre a luta das minorias oprimidas nos Estados Unidos, essas questões da luta das minorias acabaram se tornando um grande espantalho, tanto para os republicanos quanto para os democratas.
Então já tem um monte de gente aí no chat, um monte de gente que também vai vir nos comentários, tenho certeza, que vai falar que a vitória do Trump foi por causa do identitarismo. Foi porque houve identitarismo. E o grande problema é que isso não ajuda a explicar o que aconteceu. Isso não ajuda a fazer essa retomada de maneira mais científica para a gente tomar cuidado, né? Por quê? Porque senão a gente vai acabar endossando discurso que acha que essas pautas, que essas questões não são relevantes, E não isso são é, importantes. e isso é discurso reacionário. Isso é discurso reacionário. Quando me vem com a cena de é só a classe que interessa, isso são outros assuntos, isso são coisas à parte que só servem para dividir a sociedade, meus amigos, não é por ter classe no meio que deixa de ser um discurso reacionário. Isso é essencialismo de classe e é eminentemente reacionário. Não compreender que, ainda que a classe seja um elemento mais importante, há outros elementos que de facto constituem e diferenciam a classe trabalhadora entre si, é reacionário. É reacionário. Ser antirracista não é a mesma coisa que ser identitário. O identitarismo é uma leitura tendencialmente individualista e eu atrever-me a dizer neoliberal daquilo que são as lutas por reconhecimento e por emancipação da parte das pessoas negras, da parte da comunidade latino-americana nos Estados Unidos, e falando sem do campo do antirracismo, falando das lutas dos LGBT, falando especificamente da luta das pessoas trans. É uma leitura específica dessas lutas. Percebem? Já falei disso em outros vídeos. Olhar para o antirracismo como uma questão de identitarismo é falta de conhecimento de causa sobre o assunto. É. Dizer que o Partido Democrata perdeu por causa de identitarismo... eu nem sei como é que eu... Porque a verdade é que o Partido Democrata se perdeu foi precisamente porque não resolveu os problemas da classe trabalhadora negra, da classe trabalhadora branca, da classe trabalhadora trans, da classe trabalhadora LGBT, não resolveu os problemas da classe trabalhadora de um modo geral. De um modo geral. Né? E elas são importantes, elas são fundamentais. Agora, a questão central, o problema central, é que toda a retórica e todo o discurso que foi utilizado por parte dessas forças democratas era de uma defesa do identitarismo, e aí sim, a gente poderia chamar de identitarismo, porque reflete, primeiro, uma necessidade de reconhecimento em estado jurídico. Então é isso. Reconhecimento da cidadania, reconhecimento desse lugar, reconhecimento discursivo, reconhecimento nesse sentido. Mas a questão é que esse reconhecimento ficava nisso. Uma política identitária voltada para um reconhecimento superficial dessas populações, um reconhecimento que não acompanhou nenhuma forma de proposta ou de projeto que pudesse dar cabo e pudesse ajudar a classe trabalhadora dos Estados Unidos a ver esse projeto como alternativa. Exatamente. Ou seja, é muito aquela política do black money, do género. Se for possível a pessoas como Jay-Z ou Beyoncé ter dinheiro, assim como é possível aos brancos ter dinheiro, está tudo bem. Ou seja, nós não precisamos de resolver os problemas estruturais do capitalismo que vão perpetuar as estruturas racistas, nós só precisamos de criar aqui políticas de representatividade para que uma pessoa negra possa ver negros que são ricos. Não importa se esses negros ricos são os que estão a explorar a sua mais-valia. O que importa é que ele possa ver pessoas da sua cor nesses cargos ou nesses lugares de poder, de dinheiro, de capital. E fica-se por isso. Se eu acho que é bom, por exemplo, que haja atores negros, que haja mais papéis para atores negros, adoro. Acho bom. Acho ótimo. Acho espetacular. Acho que é preciso. Acho que Hollywood tem de o fazer porque durante muito tempo negligenciou esses atores. Dito isto, uma família negra da classe trabalhadora não tem a perspectiva de chegar a esse lugar.
Que políticas é que estão a ser implementadas para curar, por exemplo, os grandes males que a classe trabalhadora negra ainda vive hoje no que diz respeito à pobreza geracional? Porque essa é a questão. É que a política identitária é uma política que se assenta muito no reconhecimento individual. No fundo, assenta muito na ideia de que todos nós somos perpassados por uma série de experiências que constroem o eu, e a melhor política é aquela que reconhece que nós somos especiais, que nós somos importantes na nossa complexidade. Nós somos, enquanto pessoas, vamos supor, LGBT, pessoas especiais, e merecemos ver pessoas LGBT ser representadas nos filmes, no comentariado, etc, etc. Nós somos pessoas negras e merecemos ser reconhecidas na nossa negritude. Mas fica-se apenas por essa representação superficial, que depois não olha para as coisas numa perspectiva estrutural, porque é apenas uma perspectiva individualista, e não resolve problemas, como por exemplo a comunidade negra nos Estados Unidos tem mais dificuldade em aceder à habitação de qualidade, por exemplo, a aceder a trabalhos de qualidade, etc, etc. Então, agora, o jovem negro pode ver super-heróis negros, o que é muito bom para a subjetividade. Volto a dizer, isso é muito bom. Mas as perspectivas de crescimento, ou mesmo de superação da sua condição de pobreza, continuam a ser as mesmas. Muito poucas. Isso é fundamentalmente a política identitária. Então, o problema do Partido Democrata não é apelar demasiado às pautas do antirracismo. O problema do Partido Democrata, até porque ele nem fez muito isso nesta campanha, tentou aproximar-se muito da direita até nesse aspecto. Kamala não usou a carta de ser uma mulher racializada nos Estados Unidos. Podia ter usado muito mais e não usou. O problema é mesmo o Partido Democrata não resolver os problemas gerais da classe trabalhadora e, concretamente, os problemas específicos de cada comunidade dentro da classe trabalhadora. Percebem? Representatividade é boa, é importante. Mas também é preciso políticas que ajudem as pessoas que estão cá em baixo a poder ascender socialmente, a poder adquirir coisas básicas como habitação, a poder ter uma saúde de qualidade, etc, etc. E a política identitária, que é fundamentalmente individualista e neoliberal, não resolve. A leitura marxista do antirracismo é fundamentalmente diferente. A leitura marxista das lutas LGBT é fundamentalmente diferente. A leitura marxista das lutas das pessoas trans, que são LGBT também, não é? Mas eu falo especificamente das pessoas trans, porque têm as suas especificidades e o preconceito específico que existe em relação às pessoas trans. A leitura marxista é fundamentalmente diferente. E é isso. Os democratas não representavam uma alternativa. Eles representavam a continuidade. E qual foi a continuidade do governo Biden até agora? Uma merda. Né? Uma merda. Sem dúvida. Você olha aí pra... Tem vários vídeos, assim, terríveis, né? Das pessoas morando em barracas, viciadas em fentanil, assim, uns negócios pavorosos, assim, pavorosos, apocalíptico. Os Estados Unidos estão passando por um processo de ebulição social gigantesco. Enorme. Aquele caldeirão vai estourar. Então o que acontece é que esse identitarismo que se formou nos grandes circuitos da política democrata é um identitarismo que foi muito baseado nessa representação esvaziada de sentido político. E não a pauta mulheres, e não a pauta pessoas negras, e não a pauta LGBTs, mas a forma de como a defesa dessas identidades serviu para poder garantir a continuidade de tudo aquilo que ainda existe, que ainda está. Ou seja, um reconhecimento que é baseado em princípios de continuidade do capitalismo dos Estados Unidos, sem que fosse feita uma questão ou uma proposta alternativa a esse modelo que vinha, né, empurrando e vinha puxando os trabalhadores para a precariedade. Por que o discurso do Trump funciona? Porque o discurso do Trump, ele é o discurso dominante e hegemônico nos Estados Unidos desde o seu processo fundacional. Essa ideia da defesa da propriedade, essa ideia de que é um povo eleito, essa ideia que faz parte da Constituição dominante da mente das pessoas, né? Então,
sem uma alternativa que pudesse representar essa mudança da economia política dos Estados Unidos, né? Então era isso. Era discurso sobre reconhecimento de pessoas negras, de mulheres, de LGBTs, mas na prática isso não se refletia em políticas de mudança com relação ao trabalho, isso não se refletia em mudanças na política de encarceramento em massa, isso não se refletia em propostas políticas condizentes com programas de moradia popular, nada disso. Era o reconhecimento. Porque é isso. Mais negros em posições políticas, mais negros em posições de, sei lá, comentariado político, mais negros a atuar em Hollywood, mas também mais negros do que brancos, desproporcionalmente encarcerados. Percebem? É a representatividade que é utilizada como chantagem para dar continuidade ao mesmo projeto que só reproduz as estruturas de dominação que afetam de forma desigual determinados elementos da classe trabalhadora. Pelo próprio reconhecimento. E isso não ajudaria a consolidar essa vitória, né? Inclusive, nesse sentido que a eleição dos Estados Unidos, ela é um presságio. Ela é um presságio do que vai acontecer no Brasil. Pode anotar. Ela é um presságio. Por quê? Porque essa dimensão da política de fomentar um reconhecimento sem que haja um combate efetivo à maneira de como a economia e o mundo do trabalho estão organizados, é um tiro no pé. Porque aí vai se pintar de alternativa um projeto, um grupo político, que nada mais é do que a continuidade desse modelo, né? Então, se você olha, por exemplo, para o próprio Rust Belt, você olha para o empobrecimento da classe trabalhadora, sobretudo branca, dos Estados Unidos, você vê que esse discurso da alternativa mobilizado pelo Trump pegou muito no Rust Belt, que a gente já falou, a desindustrialização, essa busca de volta por uma estabilidade que foi retirada, né? Então, acho que isso ajuda a explicar, né? E mais uma vez, a gente a entender que o Trump, ele é sim um grandíssimo arrombado do caralho, né? Ele é um fascista. Ele é um filho da puta. Entendeu? Ele é um merda. Concordo e repito, é um arrombado do caralho, é um filho da puta, é um fascista. Temos de levar isso em consideração. Dito isto, moralizar a questão. Embora a moralidade... Lá está. Eu não acho que nós não tenhamos capacidade de ver o que é bom ou o que é mau. O que eu acho é que a moralidade, em última instância, não deve ser o elemento condutor da política. Não deve ser aquilo que norteia a nossa atividade política. E, portanto, ficar com estas observações de ele é mau, ele é feio, não sei o quê, e o Gustavo Gaio Fato tem a mesma visão que eu, não nos vai levar a lado nenhum. É preciso operar sobre as condições materiais de descontentamento da classe trabalhadora. Caso contrário, os Donald Trumps desta vida vão continuar a emergir. Talvez não seja Donald Trump, porque Donald Trump está velho e eventualmente também bate a bota, mas haverá outros, ok? Merda. Ele é um cocô. Um cocô fedorento. Um cocô. Eu acho que o Gustavo estava tipo, ok, eu estou a dizer coisas demasiado agressivas, deixem-me dizer uma coisa assim um bocadinho menos pesada. É um cocó fedorento. É um cocó. É um cocó, ranheta e facada. É feio. Para tentar infantilizar um bocadinho e não ficar muito agressivo. Gosto desta abordagem. É um cocó. Mas qual o problema aqui? O problema é que essa representação desse retorno ao sonho americano, dessa nostalgia, desse lugar em que um dia a classe trabalhadora americana teve de defesa da sua propriedade, do seu modo de vida, é o que fez com que ele se saísse vencedor. E assim, por mais que a gente saiba que o discurso é mentiroso, né?
Porque ele fala que o culpado é o imigrante, que o culpado é o porto-riquenho, que o culpado é isso, que o culpado é aquilo. Esse discurso faz sucesso entre até esses grupos, porque os grupos que migram para os Estados Unidos em busca do quê? Do sonho Do americano. sonho americano. Yeah. Migram em busca do sonho americano. Qual que é o sonho americano? A casa no subúrbio. O carro na garagem. O modo de vida americano. A família com 2 filhos. Um que está no high school, não é? No secundário. Outra filha que já está na universidade e a suceder. É isso. É isso. Casa nos subúrbios. Carro. Casa paga aos 60 anos, aos 50 anos. Capacidade de transmitir propriedade para os filhos para que eles estejam melhor do que nós estivemos, e essas perspectivas neste momento existem cada vez menos. Malta da minha geração, não só nos Estados Unidos mas também aqui, tem cada vez menos perspectiva de conseguir ter uma casa e conseguir legar a casa para o filho, para que o filho não tenha de pagar uma renda, por exemplo. Nos Estados Unidos, e não só, isso é uma questão muito importante, que é, epá, eu sofri, eu tive de me matar para ganhar dinheiro suficiente para pagar esta casa, mas pelo menos agora posso ver os filhos e netos melhores do que eu. E quando já não existe esta transmissão de riqueza geracional, o problema começa realmente a pesar verdadeiramente. E é aqui que há um espaço muito grande para o aproveitamento do ressentimento por parte da extrema-direita. Porque não é apenas uma questão de condições materiais, é também a perspectiva que nós temos de melhora das condições materiais da nossa família, mas também dos nossos descendentes e os descendentes deles. E neste momento o nexo de transmissão de uma geração para a outra está cortado. A ideia provável é de que o meu filho vai viver pior do que eu. E isso é muito problemático. Então acho que nesse próximo período a gente vai ver que a eleição do Trump também vai servir como plataforma política de ascensão de várias outras candidaturas e vários outros governos de direita ao longo dos próximos anos. Isso inclui o Brasil. E inclui Portugal. Isto vai dar força ao bolsonarismo, vai dar força a André Ventura, etc. Por exemplo. Tá? A história só surpreende quem nada dela entende. Né? Eu vinha falando há algum tempo que o Trump ia ganhar. Justamente por quê? Porque Eu também. não adianta achar que vai se combater esse discurso, né, do Make America Great Again, do discurso desse retorno à propriedade, com outro discurso retórico. Porque retórica por retórica, o discurso do MAGA, né, esse discurso reacionário conservador, ele é dominante porque é ele que constitui a coesão e a formação da base de identidade do que se entende por povo americano. Exatamente, apela ao senso comum daquilo que é ser americano. Esse apelo ao senso comum tem uma vantagem muito superior em relação ao discurso do Partido Democrata. Ainda que seja tudo estético, ainda que realmente não vá haver aqui um retorno àquilo que era a social-democracia americana, em que a classe trabalhadora de facto tinha possibilidades de ascensão social. Social-democracia americana com muitas vírgulas e com muitas aspas, não é? Mas vocês percebem o que eu quero dizer. Antes do período neoliberal. Então, assim, pode esperar. Porque, da mesma maneira que no Brasil, a parada de falar da pandemia, da opressão, da fome, taranã, quase não serviu, quase não deu para ganhar a eleição, na próxima eleição de 2026 não vai servir. Se o... Exatamente, porque na próxima eleição o Lula não vai ter a vantagem, se ele concorrer, de ser oposição. E ser oposição dá sempre aqui uma frescura que às vezes até acaba por se revestir de uma ideia de alternativa, que não acontece, que não é credível se tu fores governo quando te estás a candidatar a uma reeleição, às novas eleições. O Lula aqui tinha a vantagem da novidade, coisa que já não vai ter. O que significa que se as coisas se mantiverem tal como estão, a probabilidade de Bolsonaro ou outra figura semelhante emergir
é muito grande. Se o Lula for concorrer, se ele for concorrer, que ainda existe essa possibilidade dele não concorrer, porque a popularidade dele só cai, esse tipo de discurso e esse tipo de apelo não vai surtir efeito na classe trabalhadora brasileira. E veja, não significa aderir a uma plataforma conservadora. E quando o Lula falecer, o Partido dos Trabalhadores, preparem-se. E eu não estou a ver no Brasil figuras suficientemente aglutinadoras, nem o Guilherme Boulos, para conseguir realmente seguir o legado do Lula. A esquerda brasileira já está em crise, mas eu acho que há uma crise anunciada e o anúncio virá oficialmente com o falecimento de Lula. E atenção, quero que Lula viva por muitos anos, mas ninguém vive para sempre. Se a esperança da esquerda brasileira é um senhor idoso, estamos mal. Estamos mesmo muito mal. E depois de Lula? É triste, mas temos de começar a fazer essa pergunta. Quem vem? Vai ser o Haddad? Não. Vai ser o Boulos? O Boulos nem sequer conseguiu ganhar São Paulo. A prefeitura de São Paulo. Vai ser quem? Eu neste momento não estou a ver ninguém. Ninguém. Como muita gente de esquerda acha que tem que ser, né? De não falar sobre outros temas. Mas é de conseguir promover uma intersecção entre esses temas e mostrar que como a economia política do Brasil, ou, enfim, no caso dos Estados Unidos, que a gente está vendo ali, ela precisa, para consolidar essa vitória, fazer um enfrentamento à economia política dominante, para que, de fato, seja plantada uma alternativa. Que alternativa retórica por alternativa retórica, a galera fica com o que tá funcionando já. É igual a eleição aqui na cidade de São Paulo, né? Entre Nunes e Boulos, que estão falando praticamente a mesma coisa, que estão se atacando mutuamente, que parecem representar o mesmo tipo de projeto, sem muitas diferenças, é claro que a adesão vai ser realizada para quem? Para quem já tá no poder. Porque as pessoas sabem como é. Discurso meia bomba. Porque já Discurso existe algum mole. tipo de previsibilidade. A não ser que realmente haja uma alternativa que capte a emoção das pessoas, que seja apelativa, discurso retórico com algumas divergências, as pessoas preferem o que já existe. Porque é aquela lógica do pior que está não fica. Não funciona. Não funciona. E para mim, a eleição do Trump é o sinal mais claro disso. É o sinal mais evidente disso. E se as forças progressistas não correrem atrás disso, e que eu acho que não vão correr. Eu sou da mesma opinião. Estamos aqui a gastar o nosso latim, mas a centro-esquerda que apoia Lula e a centro-esquerda portuguesa, e centro-esquerda está-se a tornar cada vez um termo mais difícil, porque não é? Com esta adesão massiva ao neoliberalismo está-se a tornar difícil. Mas a centro-esquerda não vai ouvir. Eu já assumi que à partida a centro-esquerda não vai ouvir. Vai fazer ouvidos moucos. Vai fazer ouvidos de marcador. Isto é mais por desencargo de consciência. Porque eu sei que eles não vão ouvir. Não vou levar isto em consideração. Não vou olhar para isto como um alerta. Porque as interpretações que estão a fazer das eleições nos Estados Unidos são todas erradas, do género o mal venceu, como é que é possível, tantos fascistas nos Estados Unidos e assim. Epá, esqueçam. É o que tem. É o que temos da centro-esquerda. A centro-esquerda não vai perceber. Eu já desisti dessa luta. Neste momento o meu trabalho é de conseguir que a centro-esquerda perca a hegemonia dentro daquilo que é o progressismo para que realmente uma solução de esquerda possa emergir. Porque a centro-esquerda tem sido a maior pedra no sapato das políticas de esquerda. Não vão correr. Eu acho que 2026 é um cenário muito, assim, vejo com muito pessimismo mesmo. Essas forças progressistas
vão acabar se ocupando dessa posição de retórica, de fazer apontamentos moralista, para não debater a fundo o projeto político da economia dependente do Brasil. Porque, afinal de contas, né? Esse é o projeto que domina até agora. Da forma como está, eu calculo uma probabilidade muito grande da direita voltar. Eu também. Grande. Muito, muito grande. Ainda mais porque o governo Lula, o governo federal, não faz um combate a essa estrutura de opressão sobre a classe trabalhadora. Ele está ocupado fazendo esse reconhecimento, trazendo coisa, né? Subindo a rampa. Só retórica, só retórica. Porque na prática da economia política, e que afeta exatamente as classes mais marginalizadas da sociedade, as mulheres negras, os trabalhadores negros, os trabalhadores imigrantes, as pessoas fora dos grandes centros urbanos, as políticas do arcabouço fiscal, das privatizações, do corte do BPC, da privatização da educação, etc. As políticas de austeridade afetam sempre aqueles que estão mais fragilizados economicamente. E geralmente os que estão mais fragilizados economicamente são comunidade negra, pessoas trans, pessoas LGBT que não sejam trans. Pessoas que estão mais fragilizadas economicamente são afetadas pelas políticas de austeridade que lhes retiram acesso à saúde universal, que lhes retiram acesso à educação, com maior preponderância do que pessoas que estão melhor economicamente. Isso devia ser óbvio. Óbvio. A questão é, como a austeridade se reveste deste discurso moderado da responsabilidade fiscal, não parece uma coisa tão perniciosa como aquilo que realmente é. Se ao invés de dizermos responsabilidade fiscal, começássemos a dizer vamos cortar os acessos à saúde, vamos cortar os acessos à educação, vocês podem ter a certeza que a austeridade seria vista como um bicho de 7 cabeças. Mas como se reveste esta moderação, é preciso olhar para o mercado, é preciso respeitar os nossos financiadores, é preciso ser responsável. Parece uma coisa boa. Mas na prática o que acontece é que as pessoas mais fragilizadas são as que mais sofrem. Vai ser mais aguda, essas políticas serão mais agudas sobre essas populações. Que não querem, que no final, nesse jogo, nessa balança, não tem tanta preocupação com relação ao elemento de reconhecimento quanto os setores liberais e cosmopolistas têm. Né? Então, e aí isso explica, né? Galera aqui em São Paulo, indignada, surpresa, porque o Ricardo Nunes ganhou. Ou porque o Marçal subiu. Por quê? Tá surpreso? É difícil ter preocupações pós-materiais, não é, de reconhecimento, quando as condições materiais não estão aqui alcançadas. É um bocadinho difícil. Tu estás preocupado com, reconhecerem o facto de seres uma pessoa complexa e assim, quando estás de barriga vazia. A tua preocupação, no momento, é comer. É comer. Se você tem um discurso que só serve para poder fazer essa representação esvaziada, a galera olha e fala, foda-se, entendeu? Olha e fala pra isso e fala, mano, mas isso aqui não, né? Beleza, quero entender as questões, né? Mas e aí? Ah, não, isso é feio, é errado. Porra, mas entende? Então acho que é fundamental entender que sem um combate, a maneira e aí a compreensão de como a economia política, o mundo do trabalho, o mundo da indústria, etc, tá articulado junto com essas questões que afetam essas assim chamadas minorias sociais, sem essa intersecção, sem isso, não vai rolar. Isso, né, essa intersecção, esse debate, essa movimentação só vai conseguir ganhar corpo e ganhar força se forem realizadas medidas que, de fato, façam um combate no cenário da luta de classes. Da luta de classes. Não só da luta econômica. Porque luta de minoria e luta do trabalho é tudo luta de classes. Exatamente. É luta de classes. Tá? É parte da luta integral das classes que estão disputando o poder. Sem isso em mente, acabou. É isso. Acabou.
E não é aderir à plataforma conservadora, evidentemente, né? Mas é entender que aderir a essa plataforma liberal que tem um peso moralista muito grande, Não é o caminho. não acho que venha notícia boa por aí, não. Não acho. Vamos ver. Vamos ver. E tem um outro fator. Um outro fator importante. Um outro fator importante e que endossa o que eu estou dizendo. E reforça o meu ponto. Os republicanos conseguiram a maioria no Senado. Conseguiram maioria no Senado. E se tiverem oportunidade, vão poder indicar vaga para a Suprema Corte, para o STF deles lá. E ainda existe, ainda está correndo, a eleição para a Câmara dos Representantes. Ou seja, um aparelhamento legislativo, um aparelhamento judicial. Vocês vejam o cenário que se está a transformar. Né? Câmara dos Deputados. E que já existe indício de que os republicanos também serão dominantes na Câmara dos Deputados. Exatamente. O projeto de questionamento do Partido Democrata não levou para lugar nenhum. E como não se faz esse enfrentamento aqui? Porque hoje o governo federal parece emular o Partido Democrata, né? Nessa mesma plataforma. É a defesa abstrata de direitos de minorias sociais e a manutenção do projeto econômico capitalista da maneira como a gente conhece. Que as castra constantemente. Beneficiando esses destacamentos da elite, né? E também assim, ninguém se ilude não de achar que a elite que apoia a Kamala Harris não vai migrar pro Trump, tá? Como se fosse uma questão, ai, não vou apoiar o fascista do Trump. Essa galera tá preocupada em ganhar dinheiro e já era, só isso. Acha que Em última instância, lavam as mãos como Pôncio Pilatos. E pá, e se der jeito... essa vitória do extremo imperialismo pode gerar alguma interferência na inelegibilidade de Bolsonaro, permitindo concorrer em 2026? Doutor de matemática Ícaro, eu acho que não vai nem precisar disso. Eu acho que isso vai pesar, claro, óbvio. Mas já existe projeto de anistia correndo. Já existe. Anistia pro 8 de janeiro, anistia pro Bolsonaro, que ele também tá pleiteando. Nem sei se vai precisar tanto assim. E do jeito que essa galera é mole, do jeito que esse povo é capaz de concederem anistia. Falar, vamos esquecer tudo isso aí. Né? E Eleri, obrigado pelo superchat. Quais os reais impactos que teremos dessa eleição do Trump para a classe trabalhadora brasileira e para as eleições de 2026? Amo seu trabalho. Muito obrigado. Para as eleições de 2026, o fortalecimento da plataforma conservadora e de uma plataforma conservadora associada a esse outro agrupamento da classe dominante, que não é um agrupamento meio tão centrão assim, mas mais próximo ideologicamente do PL, mais próximo do Pablo Marçal, dessa ideologia coach, uma coisa mais assim. Acho que é nesse sentido. E para a classe trabalhadora brasileira, não sei te dizer. Não consigo dizer o quanto essa eleição impacta no sentido da economia política brasileira. Jill Stein, do partido... A partir daqui ele está a ler perguntas e a respondê-las. O ponto essencial do vídeo já está bastante definido e foi uma excelente explicação por parte do Gustavo. Eu também vou dar por finalizado aqui o vídeo, que já estamos com 1h28. Os pontos essenciais estão aqui. Depois, se quiserem ver o resto do vídeo, ainda faltam cerca de 9 minutos, é que ele está a responder a perguntas. Vão diretamente ao canal do Gustavo Gaio Fato, está bem? Muitos pontos importantes foram levantados. Acho que esta é uma análise bastante sóbria do processo eleitoral nos Estados Unidos e das implicações que isso vai ter para a classe trabalhadora americana, mas também daquilo que é uma consequência de um desgaste da classe trabalhadora americana. Só posso agradecer ao Gustavo por ter feito esta análise, porque estamos aqui há 1h30 a ouvi-lo. E bem, a 1h30 não, em boa verdade estamos a 38 minutos, porque é 38 minutos do vídeo dele, mas eu obviamente tive de fazer as minhas observações eventuais aqui e acolá. Espero que tenham apreciado o vídeo, obrigado por terem visto
Se de alguma forma quiserem ajudar o meu trabalho, eu tenho um paypal.me, o Miguel Faria, podem ajudar com reais, camaradas brasileiros. Se quiserem, também tenho um MBWay 9306131318. Mas só o facto de verem os meus vídeos já me ajuda bastante. Até ao próximo vídeo, malta. Bom fim de semana.